seguir a minha voz interior. Os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que utilizamos para pintar a tela das nossas vidas. Lembro-me da primeira vez que eu ouvi dizer que podia mudar a minha vida se estivesse disposta a mudar a minha maneira de pensar. A ideia era revolucionária. Eu vivia em Nova York e descobria a Igreja da Ciência Religiosa. As pessoas confundem muitas vezes a Igreja da Ciência Religiosa ou a Ciência da Mente, fundada por Ernest Holmes, com a Igreja da Ciência Cristã, fundada pela Mary Baker Eddy. Ambas refletem um novo pensamento. No entanto, tratam-se de filosofias diferentes. A ciência da mente tem ministros e praticantes que seguem os ensinamentos da Igreja da Ciência Religiosa, a Igreja. Foram eles as primeiras pessoas que me disseram que os meus pensamentos moldavam o meu futuro. Apesar de não compreender o que isso queria dizer, esse conceito tocou aquilo que eu chamo a minha campainha interior. Esse lugar da intuição que é muitas vezes referido como a voz interior. Ao longo dos anos aprendi a segui-la. Quando essa campainha soa e diz sim, mesmo que a escolha pareça uma loucura, sei que está certo. Assim, esses conceitos tocaram uma corda em mim. Uma coisa qualquer disse, sim, eles têm razão. Nessa altura, começou a aventura de aprender como mudar o meu pensamento. Depois de aceitar a ideia, iniciou-se o processo das perguntas sobre o como. Li uma imensidão de livros e a minha casa, como muitas das vossas, encheu-se de livros sobre autoajuda e espiritualidade. Durante muitos anos, frequentei cursos e investiguei praticamente tudo relacionado com esta matéria. Submergi literalmente na filosofia do novo pensamento. Pela primeira vez na vida, estava a estudar sério. Até essa altura, não acreditava em nada. A minha mãe era uma católica apóstata e o meu padrasto era ateu. Eu tinha a estranha ideia que os cristãos ou usavam túnicas ou eram comidos pelos leões e nada disso me atraía. Mergulhei fundo na ciência da mente, porque naquela altura era como uma estrada que se tinha aberto para mim e eu estava verdadeiramente encantada. Ao princípio, era fácil. Apanhei uns quantos conceitos e comecei a pensar e a falar de maneira diferente. Nesse período, queixava-se constantemente e estava cheia de autocomiseração. Adorava chafurdar na fossa. Desconhecia que estava a perpetuar um tipo de experiências através das quais podia sentir pena de mim própria. Porém, nesses dias, eu não conhecia nada melhor. A pouco e pouco, fui também descobrindo que já não me queixava tanto assim. Comecei a ouvir as minhas próprias palavras. Tornei-me consciente da minha autocrítica e tentei parar. Balbuciava afirmações sem saber exatamente o que queriam dizer. Evidentemente, comecei pelas mais fáceis e começaram a verificar-se pequenas alterações. Quando apanhava os sinais verdes e arranjava lugares para estacionar, meu Deus, pensava que era o máximo. Julgava que já sabia tudo. E no ápice fiquei pretensiosa, arrogante e dogmática nas minhas convicções. Sentia que já tinha todas as respostas. Olhando para trás, vejo que era a maneira de me sentir segura nesta nova área. Quando começamos a afastar-nos de algumas nossas convicções rígidas, em especial se anteriormente nos sentíamos com controle total, tudo isso pode tornar-se assustador. Para mim, era terrível e por isso agarrava-me a tudo o que me fizesse sentir mais segura. Era um começo apenas e ainda havia um longo caminho a percorrer. Esse caminho nunca acaba. Tal como a maioria de nós, nem sempre achei o caminho fácil e suave. A repetição de afirmações não resulta a tempo inteiro e eu não conseguia perceber bem por quê.
perguntava-me o que é que eu estou a fazer errado e imediatamente me culpava. Seria mais um exemplo de que não me sentia suficientemente capaz? Esta era uma das minhas velhas convicções de eleição. Nessa altura, o meu professor Eric Pace virava-se para mim e mencionava a ideia do ressentimento. Não fazia a menor ideia sobre o que ele estava a falar. Ressentimento? Eu? Para mim, era evidente que não tinha quaisquer ressentimentos. Ao fim e ao cabo, eu estava no caminho. Espiritualmente era perfeita. Realmente, eu ainda mal me conseguia ver então. Continuei a andar o meu melhor. Estudei metafísica, espiritualidade e aprendi o mais que pude a meu respeito. Agarrava-me ao que podia e às vezes conseguia levar esses conhecimentos à prática. É frequente ouvirmos uma série de coisas e, por vezes, inclusivamente compreendemos algumas delas, mas depois nem sempre os aplicamos. O tempo parecia que passava a correr e já lá iam 3 anos desde que eu começara a estudar a ciência da mente e a ser praticante da igreja. Comecei a ensinar a filosofia, mas questionava-me por que razão os meus estudantes pareciam tão confusos. Não compreendia por que é que se agarravam tanto aos seus problemas. Eu estava constantemente a dar-lhes bons conselhos. Por que não os usavam para melhorar? Nunca me ocorreu que eu estava a falar mais da verdade do que realmente a vivê-la. Parecia ao pai que diz ao filho o que ele deve fazer e, em seguida, vai e faz exatamente o contrário. Um dia, de repente, diagnosticaram-me um cancro vaginal. Inicialmente entrei em pânico. Depois vieram as dúvidas. Tudo aquilo que tinha andado a aprender tinha alguma validade? Era uma reação normal e natural. Pensei para comigo, se estivesse esclarecida e centrada, não teria necessidade de criar esta doença. Recuando no tempo, penso que quando me fizeram o diagnóstico, sentia-me suficientemente segura para permitir que a doença viesse à superfície, para eu ter que reagir, em vez de ser um segredo bem escondido, do qual me aperceberia apenas quando estivesse morta. Nesses dias, já sabia o suficiente para não me esconder mais de mim própria. Sabia que o cancro era uma doença do ressentimento, contido até o ponto em que começa a devorar o nosso corpo. Quando sufocamos as nossas emoções, elas têm de ir para qualquer parte do corpo. Se passarmos a vida inteira a recalcar as coisas, um dia elas hão de manifestar-se em alguma parte do corpo. Apercebi-me que o ressentimento que o meu professor referira tantas vezes em mim estava relacionado com o fato de, na minha infância, ter sido maltratada física, emocional e sexualmente. Era natural que o ressentimento existisse. O passado amargurava-me e eu não o perdoava. Nunca tinha feito nada para mudar, para libertar essa amargura. Sair de casa foi tudo o que fiz para esquecer o que se passara. Pensava que tudo ficaria para trás, quando na realidade eu estava apenas a enterrar tudo bem fundo em mim. Quando descobri o meu caminho metafísico, cobri os meus sentimentos com uma linda capa de espiritualidade e mantive todo o meu lixo muito bem escondido. Criei um muro à minha volta que me mantinha literalmente livre de qualquer contato com os meus sentimentos. Não sabia quem era, nem onde estava. Após o diagnóstico é que se iniciou realmente o trabalho interior do conhecimento de mim própria. Graças a Deus dispunha de ferramentas para o fazer. Sabia que, para alcançar uma mudança permanente, tinha de me virar para dentro. Sim, o médico podia operar-me e talvez pudesse mesmo tratar a minha doença, mas se eu não alterasse a minha maneira de pensar e as minhas palavras, provavelmente tudo iria recomeçar de novo. Sempre me fascinou verificar em que parte do corpo colocamos os cancros, de que lado estão os tumores, se do esquerdo, se do direito. O lado direito representa o lado masculino, o lado da dor. O lado esquerdo é o lado feminino, o lado receptor.
Na minha vida, praticamente sempre que alguma coisa correu mal, passou-se sempre no lado direito do meu corpo. Era aí que eu armazenava todo o ressentimento em relação ao meu padrasto. Já não me satisfazia apanhar sinais verdes ou arranjar lugares para estacionar o carro. Sabia que tinha de ir muito mais fundo. Compreendi que não estava a progredir na minha vida como desejava, pois ainda não tinha limpo esse lixo todo da minha infância. Assim, não podia viver na prática aquilo que andava a ensinar. Era preciso reconhecer a criança que há em mim e trabalhá-la. Essa criança interior precisava de apoio e continuava a sofrer. Iniciei rapidamente um programa sério de autocura. Concentrei-me totalmente em mim e na altura pouco mais fazia. Empenhei-me a fundo em melhorar. Algumas coisas eram estranhas, mas não era por isso que deixava de as fazer. Afinal, era a minha vida que estava em jogo. Durante 6 meses, isto transformou-me num emprego de 24 horas por dia. Pus-me a ler e a estudar tudo o que me vinha à mão sobre curas alternativas para o cancro e estava verdadeiramente convencida que aquilo podia ser feito. Entrei num programa de limpeza nutricional para desintoxicar o meu corpo de toda a comida de plástico que tinha ingerido ao longo dos anos. Foram meses a comer rebentos e purê de espargos. Lembro-me que comia outras coisas, mas estas duas marcaram-me bem. Trabalhei com meu professor da ciência da mente, Eric Pace, na limpeza dos padrões mentais para combater o regresso do cancro. Fiz afirmações, visualizações e tratamentos da mente espiritual. Fazia sessões diárias em frente ao espelho. As palavras mais difíceis de dizer eram: eu te amo mesmo. Foram precisas muitas lágrimas e muitos suspiros para atravessar aquilo. Quando conseguia, era como um salto quântico. Consultei um bom psicoterapeuta especializado em ajudar as pessoas a expressarem e a libertarem a sua revolta. Passei um bom bocado no meu tempo a bater em almofadas e aos gritos. Era ótimo. Sentia-me bem, porque nunca na minha vida me tinha permitido fazer isso. Não sei que método é que funcionou, talvez um pouco de cada um deles, mas, sobretudo, era a coerência daquilo que eu fazia. Todas as horas em que estava acordada, eu exercitava-me. Agradecia a mim própria antes de adormecer por tudo que tinha feito durante o dia. Afirmava que o meu processo de cura se desenrolava durante o sono e que na manhã seguinte iria acordar fresca, iluminada e bem disposta. De manhã, quando acordava, agradecia a mim própria e ao meu corpo o trabalho desenvolvido durante a noite. Fazia a afirmação de que estava disposta a crescer e a aprender a cada dia, bem como a realizar mudanças sem olhar para mim como uma má pessoa. Também aprofundei a compreensão e o perdão. Uma das maneiras foi analisar tanto quanto possível a infância dos meus pais. Quando me dei conta do modo como tinham sido tratados em crianças, compreendi que o ambiente em que tinham crescido não lhes tinha permitido funcionar muito diferentemente da maneira como tinham agido. O meu padrasto tinha passado também por abusos em casa e ele prolongou esse abuso nas suas crianças. A minha mãe tinha sido educada no princípio que o homem tem sempre razão e que a mulher fica sempre do seu lado e ele faz o que quiser. Ninguém lhes mostrou uma abordagem diferente. Aquele era o seu modo de vida. Passo a passo, com o crescimento da minha compreensão a seu respeito, pude iniciar o meu processo de perdão. Quanto mais eu perdoava os meus pais, mais preparada ficava para me perdoar a mim. Perdoarmos a nós próprios é extremamente importante. Muitos de nós fazemos o mesmo mal à criança interior que os nossos pais fizeram a nós. Continuamos o abuso, o que é uma tristeza. Quando éramos crianças e outras pessoas nos maltratavam, não tínhamos muitas opções. Agora que crescemos, se ainda continuarmos a maltratar a criança interior, as consequências podem ser desastrosas. À medida que me perdoava, comecei a confiar mais em mim. Descobri que a causa de não confiarmos na vida ou nas outras pessoas
é a falta de confiança em nós próprios. Não confiamos que o nosso eu superior tome conta de nós em todas as situações e por isso dizemos: nunca mais me vou apaixonar, porque não me quero magoar mais, ou isto nunca mais me volta a acontecer. Aquilo que nessa altura estamos a dizer a nós próprios é o seguinte: não acredito que consigo tomar conta de mim, por isso vou manter-me afastado de tudo e de todos. A dada altura, comecei a sentir confiança suficiente para poder tomar conta de mim e gradualmente tornava-se cada vez mais fácil amar-me a mim própria, uma vez que essa confiança já existia. O meu corpo estava a curar-se e o meu coração também. Tinha atingido o crescimento espiritual de uma forma tão inesperada. Como um bônus, ainda parecia mais nova. Os clientes que vinham ter comigo eram quase todos pessoas dispostas a realizar o trabalho interior. Faziam enormes progressos, quase sem ser preciso eu dizer o que quer que fosse. Intuíam e sentiam que eu estava a viver os conceitos que ensinava. Por isso, era-lhes fácil aceitar essas ideias. Evidentemente, tinham bons resultados. A sua qualidade de vida começou a melhorar. Uma vez que comecemos a fazer as pazes conosco, ao nosso interior, a vida parece fluir muito mais agradavelmente. Quais foram os ensinamentos que colhi desta experiência? Compreendi que tinha o poder de mudar a minha vida, desde que estivesse preparada para mudar o meu pensamento e libertar-me dos padrões que me mantinham presa ao passado. Esta experiência trouxe-me o conhecimento interior de que, se tivermos a vontade de realizar esse trabalho, é possível operar mudanças incríveis na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas vidas. Esteja onde estiver na sua vida, seja o que for que tenha criado, aconteça o que acontecer, saiba que está sempre a fazer o melhor possível com a compreensão, a consciência e o conhecimento que tem. E quando souber mais, falou-á de um modo diferente, como eu fiz. Não se desmereça por estar onde está, nem se culpe por não conseguir progredir mais depressa ou melhor. Diga para si: eu estou a fazer o melhor que sei, e apesar de estar em dificuldades, vou conseguir desembrulhar-me. Por isso, vamos encontrar a melhor solução. Se nos limitarmos a dizer que somos uns estúpidos e que não prestamos, ficamos agarrados. Para realizar as mudanças, precisamos de nos apoiar com amor. Os métodos que utilizo não são meus. A maior parte aprendi com a ciência da mente, que é basicamente aquilo que eu ensino. No entanto, estes princípios são tão velhos como o tempo. Se lermos os antigos ensinamentos espirituais, vamos lá encontrar as mesmas mensagens. Eu tenho a formação de ministro da Igreja da Ciência Religiosa. Todavia, não tenho uma igreja. Sou um espírito livre. Expresso os ensinamentos numa linguagem simples para poder alcançar mais pessoas. Este percurso é uma maneira ótima de nos focarmos e compreendermos mesmo o que é a vida e o modo como podemos usar a mente para tomarmos conta da nossa vida. Quando iniciei todo este processo, há uns 20 e tal anos, não fazia a menor ideia que algum dia fosse possível poder trazer esperança e apoio a um número tão grande de pessoas.